Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e última aula de genética, isso mesmo. Esse é o último assunto sobre genética e depois nós vamos começar os sistemas humanos, né? Então, bora lá para essa última aula que costuma ser tranquila, tá bom? Essa aula é sobre genética das populações, né? O que é isso, né? A gente define genética de populações como estudo da distribuição dos genes na população. Então, a gente viu que nós somos feitos de DNA, o DNA é feito de gene, e esses genes eles vão sendo passados para as gerações. Esses genes apresentam alelos diferentes. Então, a gente viu lá na primeira lei de Mendel o azão e o azinho. Com que frequência aparece o azão na população? Com que frequência que aparece o azinho? Conforme nós vamos passando esses alelos para frente, o azão, a frequência do azão vai ser maior que o do azinho? Como que isso acontece? Então, o estudo da frequência desses alelos na população é chamada de genética de populações. Ficou difícil de entender? Então, vamos fazer uma revisãozinha lá sobre gene e sobre alelo. Bom, então a gente viu mais uma vez, como eu acabei de falar, que nós temos o DNA, né? E, na verdade, esse DNA ele é composto de partes menores, que são chamadas de genes. E esses genes, então, de uma forma ou de outra, vai nos dar as características. Então, nessa parte aqui, né, nesses cromossomos amarelos, lembrando que cromossomo é DNA, né? E esse DNA, na verdade, ele está duplicado. Duplicado em que sentido? Como o DNA tem genes, nós temos os genes em duplicidade, porque um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, imagina aqui, ó, esse cromossomo que eu vou chamar de 1 veio da mãe e o 2 veio do pai. Meu cachorro latiu aqui, eu tive que parar. Então, só que esses cromossomos, os genes que estão aqui, são os mesmos genes que estão aqui. Então, veio um do pai e outro da mãe. São os mesmos genes. E aqui, no caso, a representação é a gene cor do olho. Então, aqui nessa parte, nesse loco que a gente chama, tem o gene cor do olho. E aqui também, porque é o mesmo lugar, mas em cromossomos diferentes. Só que da mãe veio a cor azul. Ó. E do pai veio a cor castanha. Então, eu tenho o gene cor do olho, mas a manifestação do gene é diferente. Essa manifestação diferente do gene eu chamo de alelo. Então, os alelos são as manifestações diferentes do gene. Então, eu tenho um alelo cor de olho azul, para o olho azul, alelo para castanho. Claro que aqui é uma forma simplista, porque a gente não tem só esses dois cores de olhos, mas é só para vocês entenderem, né? Então, os cromossomos homólogos significa que o gene que tem um é o mesmo do gene que tem o outro, ok? E a manifestação diferente eu chamo de alelo. E aí, então, a gente vai começar a estudar genética de populações. Para a gente começar a estudar genética de populações, a gente tem que aprender a fazer a frequência que esses alelos aparecem e a frequência que os genótipos aparecem, tá bom? O alelo, gente, é o azão e o azinho, são os alelos. O que é o genótipo? É aquilo que a gente viu, é o azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho, são os homólogos. O parzinho, aquele que veio um do pai e o outro da mãe, tá bom? Então, quando eu falo de frequência alélica, ou é o azão ou é o azinho. Quando eu falo de genotípica, genótipo, são os dois, ok? Então, a composição genética de uma população pode ser conhecida calculando a frequência dos alelos e dos genótipos. A gente trouxe aqui um exemplo muito simples que eu peguei da internet, que eu achei super legal. Eu tenho dois tipos de coloração de sapo. Então, seria o quê? Gene, cor do sapo. A cor do sapo, ela pode ser verde ou pode ser amarela. Então, nós temos alelos diferentes. O verde é o Gzão, então domina. Toda vez que eu tiver o Gzão, seja Gzão
ou Gzão, Gzinho, eu tenho verde. E o amarelo sempre é Gzinho, Gzinho. Então, imagina que numa lagoa eu tenho 100 Gzão, Gzão, 160 Gzão, Gzinho, 140 Gzinho, Gzinho. Só que eu quero o fenótipo, frequência de fenótipo. O que é frequência de fenótipo? A cor, o que eu vejo. O que eu vejo é o verde e o amarelo. Então, quantos indivíduos nós temos? 100 mais 160 mais 140. 100, 160, 140. Um total de 400. Esse é o total de indivíduos. Mas verde, ele não quer saber se é homozigoto dominante ou heterozigoto. Ele só quer saber o fenótipo, ele só quer saber a cor. Cor verde, quem que são? 260. 100 mais 160. 260. E a frequência, então, do verde? Qual é o total? 400. Então, eu tenho 260 dividido por 400, 0,65. Colocando isso em porcentagem, né, vezes 100%, eu tenho 65% da população de sapo sendo verde. Agora, eu tenho o quê? 140 amarelo. De um total de 400. 0,35 vezes 100%. Eu tenho, então, 35% de amarelo. Então, essa é a frequência do fenótipo. Então, eu pego a cor e divido pelo total de indivíduos, ok? Vejam que, nesse momento, não importa se é Gzão, Gzão ou Gzão, Gzinho. Agora, a gente vai aprender a frequência de genótipo e a do alelo, ok? Mais uma vez, eu tenho 100 mais 160 mais 140, ou seja, eu tenho 400 indivíduos, né, de sapos na lagoa. Só que Gzão, Gzão, homozigoto dominante, homodominante, eu tenho o quê? 100. Então, 100 de quantos? 400. Então, qual que é a frequência dos homozigotos dominantes, do Gzão, Gzão? É 25%, ok? De Gzão, Gzinho, são 160 dividido por 400, 40%. Frequência de Gzão, Gzinho. Observa que a somatória dos dois dá os 65% do fenótipo. Do que a gente vê, que a gente acabou de ver no slide anterior. E o Gzinho, Gzinho, como é homozigoto recessivo, vai dar a mesma porcentagem do fenótipo. Então, observem que quando a frequência é genotípica, eu tenho que pegar os homozigotos dominantes, os heterozigotos e os homozigotos recessivos. Agora, o alelo é um pouquinho diferente. Por quê? Observa aqui, quando eu tenho Gzão, Gzão, eu tenho um genótipo, mas eu tenho 2 alelos, né? Então, observe que, como que eu faço para fazer o total de alelo? Eu tenho 100 Gzão, mas eu tenho mais 100 Gzão. Esse aqui é do Gzão, Gzão. Eu tenho mais 160 do Gzão, mais 160 do Gzinho. Esse aqui é o Gzão, Gzinho. Então, porque o alelo, lembra que eu falei, é o Gzão e o Gzinho, ok? E do Gzinho, Gzinho, eu tenho 140 mais 140. Gzinho, Gzinho. Então, vejo que o total de alelo é 800. E ele sempre vai ser o dobro do genótipo, ok? E aí, então, qual que é a frequência do alelo Gzão? Então, eu vou somar só o alelo Gzão. Ó, 100 Gzão mais 100 Gzão mais 160 Gzão. Dá 360. 360 dividido por 800, eu tenho 45% do Gzão. Ok? E do Gzinho? Vou fazer bolinha. Ops, esse não, gente. 160 do Gzinho, mais 140 do Gzinho, mais 140 do Gzinho. Dá 440, divide por 800, eu tenho a frequência de Gzinho de 55%. Observa que a frequência do Gzão mais a frequência do Gzinho tem que ser 100%, 1. Então, se você somar 0,45 com 0,55, tem que dar 1. Foi então que em 1908, 2 cientistas, o Hard e o Weinberg, de forma independente, eles formularam um teorema, tá? Na verdade, esse teorema ele vai estabelecer um modelo de comportamento do genótipo,
né? Então, o que eles, de uma forma assim, muito simples, o que eles colocaram nesse teorema? Eles disseram que se não há nenhum fator evolutivo atuando na população, sempre a frequência de alelo e de genótipo vai ser constante. Ou seja, isso é uma condição ideal. Então, mais uma vez, quando não há nenhuma influência de fatores evolutivos numa população bem grande, a tendência é que a frequência alélica e a frequência genotípica permaneçam constantes ao longo das gerações. E o que a gente percebe? A gente percebe que as frequências dos alelos e dos genótipos, elas mudam de geração para geração. E elas vão mudar graças ao quê? Aos fatores evolutivos atuando. Então, isso é uma das formas de mostrar que a evolução atua, que a evolução existe, né? Que os fatores evolutivos estão interferindo na frequência do alelo e, consequentemente, do genótipo. Porque se não tivesse esses fatores, a frequência alélica e genotípica seria sempre igual, ok? Então, vamos lá ver o enunciado. Antes de ver o enunciado, desculpa, minha mesa aqui. Então, estabelece um modelo para o comportamento dos genes, ou seja, é possível estimar as frequências alélicas e genotípicas ao longo das gerações e compará-las na prática, verificando se os fatores evolutivos estão atuando sobre essa população. É o que eu acabei de falar, de uma forma, né, diferente. Então, o que é o enunciado? Em uma população, anotem aí, a primeira condição para esse teorema, a população tem que ser grande, muito grande, ele coloca infinitamente grande, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso, cruzamento aleatório, o cruzamento não pode ser direcionado. Então, assim, ó, quais são as condições para o teorema acontecer? População grande, muito grande, cruzamento ao acaso, tá? E não tem fator evolutivo atuando. Sem fator evolutivo atuando. Não tem fator evolutivo. O que seriam os fatores? Exemplo, a seleção natural, que a gente já viu. Exemplo, as mutações. Mutações. Ok? Então, se a população for extremamente grande, se os cruzamentos forem ao acaso e não tiver fator evolutivo atuando, a tendência é que a frequência alélica e genotípica permaneçam constantes. Isso é o esperado. Então, o que os pesquisadores fazem? Eles comparam o esperado com o observado. Então, olha, esse aqui é o esperado, esse aqui é o observado. Tá igual? Se tá igual, não tem fator evolutivo atuando. Ah, tá diferente, então tem fator evolutivo atuando. Que fator que está sendo mais atuante, ok? Isso é um ramo da biologia, um estudo da biologia. E aqui são as condições, então. Observe que para acontecer o teorema de Hardy-Weinberg, isso é uma condição ideal. Por quê? Porque para acontecer esse equilíbrio, esse teorema, não pode ter seleção natural, sem seleção natural, não pode ter mutação, não pode ter migração. Nós vimos que isso é um dos fatores de mudanças de alelos, né? Lá no começo, quando a gente começou as aulas online, né? De migrações. Então, não pode ter ida e vinda dos seres vivos, dos organismos, das populações. A população tem que ser infinitamente grande e o sexo aleatório, o cruzamento aleatório. Essas são são as várias condições para acontecer o equilíbrio do Hardy-Weinberg. Ok? Isso é uma condição ideal. Lembrando que isso é o que seria esperado se não houvesse os fatores evolutivos, as frequências, ok? Então, a gente vai parando por aqui e o segundo vídeo eu vou mostrar como se calcula as frequências esperadas de acordo com o teorema de Hardy-Weinberg, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.